Pessoal, durante a campanha eleitoral de 2022, eu via o discurso de que o Brasil voltou, de que o Brasil voltaria a ser manchete internacional e somente com notícias boas. Um mundo fantástico de Bob ia acontecer no Brasil a partir do momento que tirasse o Bolsonaro. E aí, quando a gente começa a analisar as matérias que estão fora do Brasil, Le Monde, dentre outras, Financial Times, a gente vê que não é bem isso, não. Dá uma olhada nessa matéria do The Financial Times, que foi divulgada hoje, né? O Partido dos Trabalhadores, né, que está no poder, começa a perseguir para meio que degolar, censurar o chefe do Banco Central. Não, não é piada não, é isso mesmo, né? Amordaçá-lo mesmo. Esse é o sentido da matéria do The Financial Times. Simplesmente, o Partido dos Trabalhadores, o PT, entrou contra o Campos Neto, o presidente do Banco Central, falando que ele não pode dar mais declaração pública. Ou seja, ele não pode falar mais nada do que ele concorda ou discorda do governo Lula no que toca à economia brasileira. E aí, teve uma divulgação agora do Banco Central, onde o Lula tentou no tapetão mesmo fazer com que o presidente do Banco Central baixasse a taxa de juros. O Lula quer fazer no Lula 3 a mesma coisa que ele fez no Lula 1 e Lula 2. Libera empréstimo para todo mundo para a economia girar. Só que tem um detalhe assim pequeno que muita gente que toma empréstimo esquece. Tem que pagar. E aí você gera uma nação de endividados. O caos econômico que a gente ainda vive ainda é reflexo de um monte de brasileiros super endividados que pegou empréstimo, não deu conta de pagar, e o Lula quer voltar a fazer essa mesma fórmula. A Gleisi Hoffmann ficou revoltada. Matéria do Metrópolis, a Gleisi Hoffmann, sobre a Selic em 10,5%. Ou seja, não cedeu à pressão do Lula, não baixou a taxa de juros e disse: não há justificativa técnica nem moral para manter a taxa de juros nesse patamar. A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, foi uma das primeiras vozes a reagir à decisão do Comitê de Política Monetária do Copom, do Banco Central, e manter a taxa básica de juros do país, a Selic, no atual patamar de 10,5% ao ano. A decisão unânime foi anunciada na noite de quarta-feira. Abre aspas. Não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta de inflação, escreveu a Gleisi Hoffmann. A Renata Barreto, ela fez uma crítica, e aí eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Decisão unânime de manter a Selic em 10,5% mostra que não adianta ficar enchendo o saco do conselho, né? Todos os diretores concordam que o caldo entornou. Querem juros menores? Parem de fazer cagada fiscal. É simples. O governo usa Campos Neto como bode expiatório para tudo que dá errado, sendo que o principal problema é causado pelo aumento desenfreado do gasto público. Agora que a decisão de manter a Selic em 10,5% foi unânime, interrompendo o ciclo de baixa antes do previsto pelo mercado do começo do ano, só os tontos que acreditam em toda aquela pataquada, né, do PT que vai reverberar a campanha contra o presidente do Banco Central. Vem cá, vou explicar para vocês. É o seguinte, nós temos o Copom que define a taxa média de juros, tá? E lá no governo Bolsonaro, foi feito, para mim, uma das melhores coisas que o Brasil já enfrentou. Deixou o presidente do Banco Central independente. Então, se o presidente do Banco Central quiser controlar a inflação, ele tem esse poder. Vamos lá, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. O dinheiro é um bem, é um objeto, e ele tem preço também. O preço do dinheiro é o juro. E aí funciona assim. Se eu tenho muito dinheiro no mercado, eu tenho muita gente comprando. E a economia movimenta. Isso é bom, não é? É. Mas se esse dinheiro for gerado pelo suor do trabalho e não por empréstimo. Quando eu tenho muito dinheiro no mercado, também me acontece um problema. Inflação. Imagina, o Sandro trabalhou o mês inteiro e produziu.
Então, o Sandro tem R$ 100 para gastar. E aí vem o Zezinho do PT, que não trabalhou nada, mas o governo promete para ele emprestar os R$ 100 com juro baixinho. Então o Sandro tem R$ 100 e o Zezinho também tem R$ 100. E aí eu tenho uma garrafa de água aqui que custa R$ 5. Mas agora só tem essa garrafa. E o Sandro e o Zezinho querem comprar. Se só o Sandro tivesse dinheiro, a garrafa custa R$ 10. Afinal, só o Sandro que vai comprar. Mas agora, quem pagar mais caro leva. Como tem o Sandro e o Zezinho, eu vou pôr a 15. Porque isso o Sandro não quiser comprar, o Zezinho que pegou dinheiro emprestado vai comprar. Isso aí é inflação, faz com que o preço dos produtos suba, tá? E o que o Banco Central fez foi isso, segurou o preço para a inflação não estourar. Cá entre nós, se o Banco Central tivesse entregue na mão do PT, meu amigo, hoje você ia ver o que aconteceu no governo Dilma Rousseff. O governo controlando o preço. O governo tentou fazer isso agora com arroz, importando arroz para vender a preço subsidiado. Olha que loucura. O governo pega o dinheiro seu dos impostos, compra arroz com o seu dinheiro dos impostos, vende o arroz para você mais barato do que o produtor, pega o dinheiro dos seus impostos de volta, né? Porque você está pagando por algo que já é seu, que você já pagou impostos. E vai ganhar imposto em cima disso de novo. E o produtor do arroz? O produtor do arroz teve que pagar imposto, teve produção, teve que pagar taxas previdenciais para o seu funcionário. Ele não consegue pagar do mesmo preço que o Lula. Tá? Ele não consegue fornecer do mesmo preço. Todo mundo vai comprar o arroz subsidiado do Lula porque já tem dinheiro nosso lá. O Lula vai quebrar a maioria dos produtores de arroz que não vão se sentir incentivados, vão parar de produzir. De repente, o que vai acontecer é o preço estourar de novo. Então, é a regra da economia. O que o Lula faz, ele faz a curto prazo, pensando na eleição. Se eu vender o arroz caro perto da eleição, eu não ganho voto. Se eu vender o arroz barato subsidiado, eu ganho voto. Mas não me importa se depois isso vai estourar e o arroz vai para 70 conto. Afinal, no futuro eu não vou estar eleito mais. Não é isso? Então, é assim que funciona a regra do jogo aqui no Brasil. Bora lá, pessoal. Outra matéria agora. Lembra do caso Felipe Martins? Pois é. O Sebastião Coelho é o advogado do Felipe Martins. O Sebastião Coelho, ele é o desembargador aposentado, se tornou muito conhecido. O Sebastião Coelho fez denúncias de que o diretor do presídio onde o Felipe Martins estava querendo, sujigar, né, atrapalhar a vida do Felipe Martins lá dentro do presídio. Depois disso, foi divulgada uma matéria informando que o presidente, o diretor lá do presídio, é petista, filiado ao PT há muito tempo. E aí, coincidência ou não, depois da denúncia ele entra de férias. Diretor de presídio onde Felipe Martins está preso, entra de férias. O diretor do Complexo Médico Penal de Pinhais, o Eduardo Willis de Carvalho, entrou em férias nesta quarta-feira, dia 19, 2 dias depois do Oeste revelar sua ligação com o Partido dos Trabalhadores. E é naquela unidade prisional que Felipe Martins, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso sob acusação de ter viajado para os Estados Unidos em dezembro de 2022. E assim, já está mais do que comprovado que ele não foi. O próprio governo norte-americano falou que ele nunca pisou nos Estados Unidos. A decisão que fundamentou a ordem do ministro Alexandre de Moraes foi ele ter ido aos Estados Unidos. O governo norte-americano falou, não, ele não veio. E ele ainda está preso, mesmo assim, desde fevereiro, já tem um maior tempão. E aí descobriu-se que o diretor do presídio, que lá está, é filiado ao PT. Tá? E o Sebastião Coelho disse ter informações de que o diretor do presídio ia colocar ele numa ala onde ia colocar ele com risco de vida, risco à sua integridade. Risco à sua integridade. Então, a grande questão é que, coincidência ou não, pegou férias agora, após a repercussão negativa da denúncia aí do advogado dele, do Felipe Martins, tá bom? Olha só, outra questão. Matéria da Revista Oeste. Depois da repercussão negativa, Moraes recua de censura a veículos de imprensa. E agora os jornais estão falando abertamente em censura contra o ministro Alexandre de Moraes.
o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão contra a Folha de São Paulo. E nessa decisão contra a Folha de São Paulo, onde a Folha fez denúncias de que a ex-mulher do Arthur Lira havia o agredido, né? Então tinha um vídeo e um texto sobre a matéria. E o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido do Lira, mandou retirar toda a matéria que falasse mal do Lira. A Folha de São Paulo levantou a carroça, como se diz no Minas Gerais, né? Apelou com isso e falou: não, seu censor, você está me fazendo censura e eu não vou me calar e não vou aceitar. E o ministro Alexandre de Moraes recuou. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal recuou nessa quarta-feira da decisão que censurou veículos de imprensa. Mais cedo, o juiz do STF mandou derrubar reportagens sobre declarações da ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo a quais a parlamentar teria agredido fisicamente. A medida havia censurado o jornal Folha de São Paulo, o portal Terra e os sites Brasil de Fato e Mídia Ninja, de esquerda. Após realização dos bloqueios determinados, as informações correlatas demonstram que alguns da URL não podem ser consideradas como pertencentes a um movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e a nova replicagem de forma circular dessa mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico, como salientado pelo ministro requerente, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. O despacho, contudo, determina o restabelecimento dos links apenas da Folha, do portal Terra e do site Brasil de Fato. A mídia ninja ficou de fora, que é um portal de extrema esquerda. Vamos entender uma coisa? Tem muita gente falando, olha só, foi a pressão popular. E eu já expliquei para vocês. Conversa fiada. Quem está falando isso não está coerente, não. Não é pressão popular. Eu já expliquei para vocês. É porque foi contra a Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo reagiu. A Folha de São Paulo chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador, de autoritário, de pessoa que censura, tá? E aí, é o tamanho da repercussão disso é que fez com que o ministro recuasse. Vem cá, você sinceramente acha que no momento atual seria interessante para o ministro Supremo Alexandre de Moraes caçar briga com a grande mídia? Não, não é. Então não é um apelo popular, não é um apoio popular, não é nada disso. É que ele viu que mexeu com um inimigo forte, a Folha de São Paulo. E aí, outro ponto que a gente precisa analisar é a decisão dele. Ele falou mais ou menos o seguinte na sua decisão: olha, eu vi que aqui a Folha de São Paulo não faz parte do grupo de discurso de ódio, né? É um grupo orgânico que tá se formando aí de discurso de ódio, as redes sociais, né? Então não faz parte, então não dá para caracterizar isso como um discurso de ódio e mandou restabelecer. Aí a liberdade de imprensa. Então, assim, é o Brasil dos dois pesos, das duas medidas. Mas uma coisa é certa, mostrou aqui que a Folha, mostrou aqui que a imprensa ainda põe medo no STF, ainda põe medo no Lula, ainda põe medo na oposição, ainda põe medo em qualquer um. Você pode até achar que as redes sociais hoje são fortes. Não, são fortes, mas precisam estar organizadas. Agora, ainda a mídia é um grande poder, né, de divulgação e de queima de reputação, e ninguém quer ter a mídia como inimigo. Ou afinal, você lembra como a Dilma caiu? A partir do momento que a mídia se virou contra ela. Então, sim, a mídia é muito forte. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Fechado? Última matéria que eu trago para vocês sobre o Nicolas Ferreira. E olha só. Enfim, né? Imunidade parlamentar sendo respeitada. A Polícia Federal concluiu o inquérito e não indiciou o Nicolas Ferreira por ter chamado o Lula de ladrão. Pois é, o artigo 53 da Constituição fala que todos os parlamentares são imunes pelas suas opiniões, palavras e votos. A Polícia Federal concluiu que o deputado federal Nicolas Ferreira cometeu o crime de injúria ao chamar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão, mas decidiu não indiciá-lo, devido ao menor potencial ofensivo do crime. A declaração do parlamentar foi feita durante um evento da Organização das Nações Unidas na cúpula do Transatlântico. Nicolas Ferreira se referiu ao presidente como um ladrão que deveria estar na prisão. No processo, o deputado confirmou a fala, mas disse que não tinha intenção de ofender o Lula e argumentou aí a sua imunidade parlamentar. Embora a Polícia Federal não quis dar o braço a torcer, né? Não quis dar o braço a torcer, não. Menor potencial ofensivo, não vamos indiciar nada, não. Mas por que isso?
porque teve um monte de gente da esquerda que fez ofensas também. E aí começou-se a passar tanto pano sobre as falas do pessoal da esquerda, que acabou ficando por isso mesmo, né? Até falas mais graves, até falas que podem configurar até contra a dignidade das pessoas LGBT, por exemplo, o Janones, que xingou o Nicolas de boiola, viadinho, entre outras coisas, pode caracterizar crime de homofobia, mas fica por debaixo dos panos, pede uma desculpinha e fica por isso mesmo. É o novo Brasil, tá? É o novo Brasil. E é assim que funciona. E aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É bem assim, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.